Olá, meu nome é Milena Rodrigues, sou psicanalista, trabalho também com a PNL, Programação Neurolinguística e Hipnose Clínica também. Eu já trabalhei como massoterapeuta por um bom tempo, porque a massoterapia ela ajuda a restabelecer o fluxo energético do corpo para que se tenha uma mente saudável, né? Wilhelm Reich, que era um discípulo de Freud, psicanalista também, ele trabalhava tirando as couraças musculares também. Por quê? Quando a gente tem uma rigidez muito grande na mente, vamos supor, a gente já passou por muitos traumas, a gente vai acabar colocando isso para o nosso corpo físico também, dando dores por conta do agrupamento muscular, né, da rigidez muscular, no ombro, na panturrilha, em outras partes do corpo também. Então, quando o seu corpo está saudável, sua mente está saudável, e quando sua mente está saudável, seu corpo também está saudável. Né? Às vezes você passa por muitos problemas emocionais ali, não sabe como lidar com eles, não tem consciência de como trabalhar com esses problemas, né, nesses problemas, e acaba o seu corpo sentindo as dores físicas também, né? Começa a gerar uma tensão no seu corpo físico, que Reich chama de coraças musculares, e a massagem ajuda a liberar esses pontos de tensão, e aí para que flua a energia vital novamente, restabeleça o fluxo energético e somente volte a trabalhar, né, como deveria, de forma tranquila, saudável e tudo. Que essa porque corpo e mente estão interligados, né? Bom, enfim, vamos falar sobre a psique, vamos falar sobre psicanálise. Bom, aqui eu vou gravar vídeos curtos sobre o transtorno de personalidade narcisista com foco na parentalidade, ou seja, pais com transtorno de personalidade narcisista. Embora a psicanálise trate desse termo, né, do narcisismo, como estrutura da personalidade, porque vem lá da infância, né, foi como a pessoa aprendeu a ser, ainda assim, a gente está mais acostumado, habituado a falar sobre o transtorno de personalidade narcisista, como consta no DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, né? Que é o mais recente, eu acho que estão para fazer um outro agora, mas o que a gente usa ainda é o 5. Então, a gente tem algumas características dentro do transtorno de personalidade narcisista que define o que é um narcisista, né? Lembrando que traços narcísicos todos temos, né? Narciso, o termo narcisista vem de Narciso. Narciso é uma figura, né, histórica, mitológica, que diz que ele se apaixonou pelo próprio reflexo na água. Né? Então ele começou a se sentir superior, o mais bonito, o mais belo, enfim. Tá, isso para resumir bem assim mesmo. Mas você pode procurar sobre a história de Narciso. Então, o termo narcisista vem disso, vem do próprio ego, né? Desse ego inflado. Então, todos nós temos traços narcísicos, vamos supor, traços narcisistas, que vão se sentir mais bonito do que outros, mais ricos, mais inteligentes, melhores empresários, dignos de receber mais atenção, e tá tudo certo, porque são traços narcísicos e todos temos, faz parte da estrutura egóica, faz parte da nossa estrutura psíquica normal. Quando esses traços são muito grandes e prejudicam o outro, né? Aí sim entra como transtorno de personalidade narcisista, que beira a psicopatia. Psicopatas são fáceis de ser identificados porque eles não têm empatia, eles também não fazem questão de demonstrar empatia. Narcisistas, eles não têm empatia genuína, porém eles fingem ter empatia para que eles tenham ganho com isso, ganhem a atenção de outras pessoas, ganhem aprovação, para que eles pareçam bons pais, boas esposas, bons maridos, bons chefes, amigos, etc e tal. Mas isso tudo com ganho, porque o narcisista ele não reconhece o eu e o outro, são todos extensões dele mesmo, tá? Principalmente na questão de pais e filhos, pais com transtorno. O filho não é um outro ser humano, é a extensão desse pai e dessa mãe. No caso de outros, né, de outros casos, como amigos, chefes, conhecidos, amigos de trabalho, colegas de trabalho, entre outros,
Aí você consegue perceber que essas pessoas usam dessa falsa empatia, de até te presenteiam, te elogiam, tal, mas sempre com a intenção de ganhar você, para que você sirva para eles para uma função. Vamos supor, a pessoa dentro de uma empresa quer subir de cargo. Então ela sabe que para subir de cargo ela vai precisar usar você, te elogiar, te paparicar, te presentear, ser uma boa pessoa para que você coloque ela em um cargo acima, né? Eleve ela de cargo. Um amigo também, às vezes um amigo precisa que você faça um favor para ele, então ele vai te elogiar, vai te presentear, vai fazer o mesmo jogo. Mas tudo isso é tática, tá? São máscaras que eles usam para parecer que eles são pessoas boas, genuinamente honestas, genuinamente sinceras, empáticas, mas não, tá? Isso são máscaras. Narcisistas, eles vivem de máscaras para mostrar para a sociedade quão bom eles são. Mas dentro deles, eles têm a personalidade quebrada, fragmentada. Portanto, eles não vão ter empatia genuína, amor genuíno, é, ser amigos genuínos. Enquanto você é amigo deles, eles não são seus verdadeiros amigos, tá? Eles estão usando você. Então, narcisistas usam pessoas para engrandecer o próprio ego, porque eles são importantes. É como se o mundo lhes devesse algo. Eu sou filha de pais narcisistas e eu vou contar para vocês aqui ao longo dos vídeos todas as características como se encaixam dentro dessas características do transtorno de personalidade, né? Como, primeiro, eles te bombardeiam de amor, depois eles invertem, por exemplo, assim, eles fazem uma coisa, mas fazem parecer que não foi tão grave assim. Quando você pede explicação sobre algo que te fez ou te machucaram, eles dizem que não foi bem assim, mas eu não lembro, eu fiz isso. Mas eles sabem o que eles fazem, né? Mas eles precisam manter essa falsa imagem de perfeição, de bons pais, de bons genitores, né? E assim, em outros casos também, como eu falei, marido, esposa, chefe, amigo, enfim. A gente tem em vários campos da sociedade, né? Áreas da sociedade é a mesma coisa, tá? Os mesmos traços. Então, eu vou falar para vocês os traços de personalidade narcisista a seguir, tá? E aí vai ser fácil de identificar. E durante isso, nesse decorrer, né, no decorrer dos vídeos, eu vou falar sobre a minha história pessoal e mostrar como as características batem direitinho. Para mim foi muito difícil e demorou muito tempo para eu descobrir, tá? Só fui descobrir lá dos 40 anos. Então demorou muito. E não é que a gente nunca tivesse o transtorno de personalidade narcisista, sempre houve, tá? Ao longo das eras, ao longo dos séculos, enfim, sempre houve. Só que não havia tanta informação como a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente tem muita informação. A gente abre o Google, a gente abre as redes sociais, a gente vê podcasts, entre outros. Então a gente tem muita informação. Antigamente não tinha muita informação, né? Os nossos avós, nossos bisavós, podem ver, poucos tinham acesso aos estudos, né? Hoje em dia não, a gente tem grande acesso aos estudos, né? Fontes de estudo, mesmo que você não faça um curso, uma faculdade, entre outros, você tem a fonte de conhecimento na sua mão. No Google você pode pesquisar qualquer coisa. É claro que você não vai poder trabalhar com determinada função porque você aprendeu no Google, nas redes sociais, enfim. Mas você vai poder usar aquelas informações para se ajudar, para se proteger e também para aprender, para adquirir novos conhecimentos, que é muito importante, né? Então, ao longo dos próximos vídeos, eu vou falar sobre sobre o eu e o outro, sobre as características do transtorno de personalidade narcisista, tá? Que na psicanálise a gente trata como estrutura da psique, né? A gente sabe que o que aconteceu da quebra dessa estrutura psíquica nos narcisistas, né? Mas eles não mudam, tá? Eles não conseguiram ao longo do tempo desenvolver a empatia. Por isso
é um transtorno de personalidade, tá? Diferente dos transtornos da neurose, como ansiedade, depressão, toque, entre outros. É um transtorno de personalidade, que não muda, tá? Pode-se dizer que é um desvio de caráter, né? Então, foi o modo que a pessoa aprendeu a ser, tá? Então, é importante você diferenciar, porque você vai achar que essas pessoas vão mudar. Ah, mas se eu fizer isso, ele vai mudar. Se eu fizer aquilo, a pessoa vai mudar. Não vai mudar, tá? Porque a empatia é voltada para dentro. Não há empatia para o próximo, é sempre para dentro. Então, você precisa observar, aprender a observar e, sim, obter sempre conhecimento. Então, nos próximos eu vou falar sobre as características da mente, tá? A estrutura psíquica da mente, para que você possa compreender como isso afeta a sua psique e como funciona o psiquismo também de quem tem transtorno de personalidade. E é muito importante, tá bom? Então, acompanhe os próximos vídeos e é isso. Até mais.